Finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo é o 14. Tira só um pouquinho desse agudo e aumenta o volume só um pouquinho. 1 Pedro, se pudermos dar mais um retorno aqui. 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo é o 14. Os irmãos acharam? Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 16, que nos fala o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Novamente, versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Santo Deus, nós te louvamos nessa noite, apresentamos a ti a tua palavra, e que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nossa vida. Que a tua palavra, Senhor, que é tão importante para nós, que nessa noite ela encontre lugar em nossa mente, e mais importante ainda, em nosso coração, para que possamos estar, ó Deus, desfrutando da tua palavra, que traz para nós sabedoria, transformação, traz para nós entendimento. Que não falte em nossa vida a tua palavra, mas que o Senhor, através do seu Espírito Santo, possa colocar na vida da sua igreja, na vida de cada cristão nos últimos dias, o desejo intenso de se aprofundar e de conhecer mais a tua palavra, pois é a tua palavra que nos conduz, é a tua presença associada à tua palavra. Então, Senhor, nessa noite, nos colocamos diante de ti e te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos diante da tua palavra e da tua presença. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Os irmãos para sentar. Algum aviso a gente passa mais no final. Irmãos, não é diferente dos demais textos da palavra de Deus, mas nessa noite nós temos um texto maravilhoso aqui, aonde nós somos induzidos, como servos do Senhor, a procurar algo que nós chamamos, e a palavra de Deus vai nos mostrar, e é conhecido como santificação. Aqui no livro de 1 Pedro, vem algo diretamente para cada cristão, que é a orientação de como filhos de Deus, nós procurarmos esse processo de santificação. Talvez um dos maiores desafios do cristão da atualidade, não tenho dúvida que um dos maiores desafios chama-se santificação. Deveria ser um tema mais pregado nos púlpitos, deveria ser um tema de maior relevância em nosso meio, quando eu falo em nosso meio como cristãos, porque nós vamos ver aqui nessa noite a importância que a santificação ela traz, a importância que existe nessa, apenas em uma palavra, mas que vai trazer para nós uma significância muito grande. E quando nós falamos de santificação, mais do que nunca, nos dias atuais, a Igreja de Cristo precisa buscar a santificação. Se entendêssemos o real motivo e a real importância da santificação, não veríamos nos nossos dias hoje
igrejas muitas vezes vazias. Porque a santificação, ela vai nos induzir, ela vai trazer para nós um entendimento, a clareza daquilo que deve ser a vida de um cristão. E com tudo isso, a santificação, ela é imprescindível. A santificação não é apenas algo que está em uma prateleira e nós podemos escolher ou não. A vida do cristão, ela precisa da santificação. Ela é essencial à nossa vida. Não se pode contar a vida de um cristão, não se pode contar a história de vida de um cristão sem que possa se enfatizar a santificação. E nós gostaríamos nessa noite de falar sobre a santificação e começar dizendo que a santificação, ela não é algo opcional. Não é apenas como algo que nos é apresentado como uma mercadoria, aonde nós podemos escolher ou não escolher. Existem muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. A vida moderna nos apresenta tantas possibilidades. A gente parte para o mercado de compras. Hoje nós temos, com a informatização, com os meios de comunicação, a facilidade de se comprar. Hoje não precisamos apenas ir para uma loja, mas você compra de casa mesmo, compra pela internet. Existem muitos meios, a variedade de mercadorias é enorme a se perder de vista. Nós temos muitas possibilidades de comprar muitas coisas, de escolher ou não escolher as coisas que fazem parte da nossa vida, da nossa família. Quando falamos de santificação, a santificação, ela é restrita à nossa vida. E quando entendemos que ela é restrita à nossa vida, precisamos entender em primeiro lugar que ela não é opcional. Não é algo que eu vou apenas optar se eu quero ou não quero. O cristão que não opta pela santificação, ele vai ter um distanciamento considerável em relação a Deus. E nós precisamos entender, nós vamos entender aqui mais para frente, que é a única forma, a única maneira, o único caminho que nós temos de nos aproximar de Deus, de alcançar a Deus. E Jefinho, baixa o seu retorno, que daqui eu estou ouvindo tudo. A única forma que nós temos de alcançar a Deus, não existe outro meio, é a santificação. E nós precisamos valorizar. Irmãos, talvez estejamos vivendo em um momento, quando eu falo um momento da história da humanidade, da história do cristianismo, aonde não tenhamos, talvez muitos de nós cristãos, não tenhamos ainda entendido o grande valor que existe na palavra de Deus. Talvez não tenhamos entendido, buscamos tanto a Deus, buscamos tanto a presença de Deus, damos tanta importância à presença de Deus em nosso meio, e esquecemos que a palavra de Deus, ela tem que ser atrelada a essa busca da presença de Deus. Não podemos ver a palavra de Deus apenas como um livro qualquer. Não podemos ver a Bíblia apenas como algo que nós vamos, em um momento de angústia, recorrer a um livro de sabedoria. Não, irmãos, aqui nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é essencial à formação da nossa vida enquanto cristãos. Ela é essencial à condução da nossa vida enquanto cristãos. E na palavra de Deus, nessa noite, nós entendemos que a santificação, ela não é opcional, mas ela é essencial. E para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com Deus, para que como cristãos nós possamos estar nos aproximando verdadeiramente de Deus, porque o cristão que leva uma vida onde ele não tem intimidade com Deus, essa vida não é uma vida completa. Um cristão, ele não pode dizer que vive uma vida feliz de cristão se ele não consegue sentir a presença de Deus em sua vida. E nós precisamos entender que tudo que gira ao nosso redor nos nossos dias hoje tem tentado tirar a presença de Deus de nós. E é uma luta que precisamos travar.
O cristão precisa se aproximar de Deus a qualquer custo, porque não existe outro meio de nós alcançarmos a nossa salvação, de nós alcançarmos a nossa vida eterna, que não seja a presença de Deus. Mas para a presença de Deus estar em nós, é necessário a santificação. Então vamos deixar esse primeiro ponto marcado aqui. A santificação, ela não é opcional, mas ela é essencial. É indiscutível. Assim como a nossa fé, nós afirmamos sempre que a fé do cristão não é uma mercadoria, não é negociável. A santificação também não está aberta à negociação. Ou eu e você corremos em busca da santificação, ou sem essa santificação, nos fala a palavra de Deus, ninguém verá ao Senhor. Então nós temos que entender isso aí. A santificação, ela vai falar de um desafio. Irmãos, vamos entender que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que tem valor, não chega à nossa vida sem um certo custo. Não chega à nossa vida sem uma certa dificuldade. A santificação, por ela ser algo que vai nos levar a Deus, num processo de santificação, a caminhada ela não vai ser fácil. A gente para agora nesse momento, faz abre um parêntese aqui, para lembrar que a palavra de Deus, ela nos deixa claro, que o Senhor Jesus, ele chega ao ponto de dizer, que por causa da multiplicação da iniquidade no coração dos seres humanos, ele não está falando do cristão ou do incrédulo, ele fala dos seres humanos, isso abrange todos nós. Por causa da multiplicação do pecado, da apostasia, da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E de todos aqueles que foram chamados, nem todos seriam escolhidos. E o que entra em evidência aqui é justamente a falta de santificação. Nem todos aqueles que estão gritando, que estão pulando, que estão dizendo que servem ao Senhor, eles verdadeiramente estão na presença do Senhor. Porque o que vai faltar para essa pessoa é justamente entender a importância da santificação. Irmãos, precisamos entender que a santificação é um desafio que nós temos, porque ela não pode ser apenas falada. Eu não posso apenas falar de santificação, mas santificação tem que ser algo demonstrado. A santificação, ela tem que ser algo bem visível em nossa vida, por onde andarmos, aonde estivermos. O cristão, ele tem que demonstrar esse processo de santificação, tem que ser demonstrado. Aí você diz, com a atitude de aparecer? Não, mas a santificação, ela tem que resplandecer na minha vida. A santificação, eu preciso demonstrar aonde eu chegar, que eu sou diferente. Nós precisamos demonstrar aonde nós chegarmos que nós somos diferentes. Aí o salmista vai lá, nós vamos lá no Salmo 1 e o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós estamos falando aqui de um lindo e maravilhoso processo de santificação. O salmista aqui entendia a importância desse processo de santificação, pois quando ele não existe, nós praticamos tudo aquilo que ele está falando de forma contrária. E nós temos que entender, irmãos, que essa santificação, ela tem que existir em nosso meio. Temos que pregar, temos que falar. Os líderes têm que falar isso para os seus liderados. Os pastores têm que pregar isso para as suas igrejas. Santificação. Esse tema não pode faltar em nosso meio. Precisamos apenas aprender a diferenciar uma coisa que tem existido, talvez, em nosso meio. Quando eu falo em nosso meio, eu falo a igreja de Cristo de uma maneira geral, na face da terra. Temos que entender que vai existir uma diferença e alguns confundem. Existe o processo de santificação e existe o legalismo. E o Senhor Jesus, ele bateu sério em cima disso aí. O legalismo é quando você quer obrigar alguém a fazer algo que você acha que é certo.
É quando nós queremos obrigar alguém a fazer algo que nós julgamos que é certo e os obrigamos a fazer e queremos que seja feito a qualquer custo. E existe uma diferença, porque o legalismo é quando eu quero obrigar alguém a fazer algo apenas porque eu acho que é certo. E a santificação, eu não vou querer obrigar ninguém a fazer isso. Mas a santificação fala de um momento ou de uma situação onde eu preciso demonstrar os meus frutos nesse processo de santificação. Então eu não vou obrigar ninguém a fazer nada, mas eu vou demonstrar através do meu testemunho, através da minha vida de santificação. Eu vou dizer, olha, algo está acontecendo na minha vida, porque eu estou procurando essa vida de santificação. Você quer fazer isso também? Você quer também passar por esse processo? Então venha. Então o legalismo ele vai trazer isso que Jesus não aprova, que a palavra de Deus não aprova. Esse imposicionamento, essa forma de impor aquilo que eu acho que é certo para que as pessoas possam fazer. Aí é onde Jesus chega para os escribas, para os fariseus, e ele diz, vocês são hipócritas, porque vocês induzem as pessoas a fazer, quando na realidade vocês mesmos não fazem. Mas no processo de santificação, eu me preocupo em primeiro lugar em cumprir a minha parte. Eu procuro em primeiro lugar em dizer, Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti a qualquer custo. Esse é o processo de santificação. Amém? E o legalismo ele não pode existir em nosso meio. Temos que ter bastante cuidado para que isso não seja esse tipo de doutrina, não possa existir em nosso meio, porque dessa maneira vamos estar induzindo pessoas a fazerem aquilo que não é correto, que é cumprir aquilo que não estou cumprindo. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele considera, uma certa vez, pregando, ele falou que o legalismo é como um caldo mortífero. E todos aqueles que bebem do legalismo, eles são envenenados. E aquele veneno, ele vai estar na sua vida, ele vai estar na sua alma. E aquilo ali vai trazer destruição para si e para as pessoas que estão ao seu redor. E precisamos ter bastante cuidado. Irmãos, precisamos entender o seguinte, que deve existir esse ponto de equilíbrio, porque a santificação é um processo que vai acontecer em mim. Eu posso ensinar para outros, sim, a título de ensinar. É dizer para cada um, olha, nós precisamos de santificação, nós precisamos nos colocar diante de Deus, vamos nos santificar. Mas quando eu ensino santificação, eu tenho que ser o primeiro a praticar. Então aí nós vamos estar cumprindo algo que agrada o coração de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo em Isaías 43. Isaías 43, 7. Vamos ver uma coisa interessante. Aí nós vamos começar a entender agora por que é necessário nós partirmos para esse processo de santificação. O que acontece na nossa vida que é tão essencial esse processo de santificação? Quem achou? Isaías 43, 7 diz amém. Isaías 43, 7 nos fala: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. Irmãos, Deus está deixando claro na sua palavra, através do profeta Isaías aqui, e vamos ver outros textos, se procurarmos, que nós fomos criados para a honra e para a glória do nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Vamos entender que nós não fomos criados de forma aleatória. Fomos criados dentro de um plano de Deus. Fomos criados dentro do desejo do coração de Deus. Então nós podemos entender, através da palavra de Deus, que quando Deus formou o primeiro ser humano na face da terra, e nós fazemos parte dessa ação de Deus, quando Deus nos criou, nós seres humanos, Deus nos criou porque estávamos como um desejo do seu coração. Ele não criou de qualquer maneira. Nós vamos ver que Deus ele vai criar, ele vai dar privilégios ao homem, ele vai orientar o ser humano ali, primeiro casal,
e toda a orientação vem para a humanidade. Mas uma coisa acontece, aquele episódio horrível vai acontecer lá no Éden, aonde o ser humano ele vai pecar. Ele recebe uma orientação. Deus tem todo o cuidado de chegar para Adão e dizer: olha, filho, vocês têm todo esse jardim, vocês têm esse jardim maravilhoso aqui que eu criei para vocês. Irmãos, os historiadores contam, através de estudos que são feitos, que o jardim do Éden, tudo leva a quê? Que era um lugar lindo, maravilhoso. Sabe aquele lugar que você vai e não tem vontade mais de sair? E a Bíblia deixa claro que foi criado por Deus e colocou o homem ali. E disse: olha, tudo é seu. Você vai usufruir, ou seja, Deus havia dado todos os benefícios para o ser humano naquele momento. Quando o pecado começa a tentar infiltrar-se ali naquele lugar considerado santo, Deus chama Adão, Deus chama a Eva, chama o primeiro casal e diz: olha, abram o olho de vocês, porque existe algo para acontecer. Eu estou dando a vocês todos os privilégios, de todos os frutos que aí existem, tudo que existe que está diante dos olhos de vocês, tudo aquilo que é comestível, tudo aquilo que serve para o uso de vocês, eu vos dou, vocês, para o uso de vocês. Eu não os criei para terem necessidades, mas eu os criei para que pudessem aproveitar de tudo isso aí. Porém, eu quero dar só uma advertência. Daquela árvore que está no meio do jardim, eu não sei se Deus pegou no braço dos dois ali e veio puxando e disse: olha, está vendo aquela árvore ali? Daquela árvore que está no meio do jardim, vocês não vão tocar no fruto dela. Vocês não vão comer daquela árvore, tudo certo? Certo, Senhor. Mas foi e aconteceu o que nós conhecemos, a história que conhecemos. Mas Deus advertiu. O que é que nós podemos entender a princípio? O cuidado de Deus. Deus se preocupa comigo e Deus se preocupa contigo. Independente da luta que você possa passar na sua vida, Deus, Ele se preocupa conosco. E nós vemos isso dentro do plano de salvação, dentro do plano de Deus para com o ser humano. Então o que é que acontece? O plano de salvação já é outro assunto. Quando acontece o episódio ali do Éden, a queda do ser humano, a entrada do pecado na consciência humana, na face da terra, aquele lugar lindo e maravilhoso que ali existia, começa agora a tomar um clima, tornar-se um clima diferente. E é como se a maneira que Deus criou o homem, nós entendemos na palavra de Deus que foi a melhor maneira possível. Mas o pecado tira toda a beleza que Deus havia colocado sobre o homem. O pecado agora tira todo o brilho, toda a leveza, toda a beleza que estava sobre o homem, sobre a mulher, cai por terra por causa do pecado. A vida do ser humano passa agora a estar manchada. A aparência, entenda como eu estou falando, a aparência do homem agora passa a estar uma aparência desagradável por causa do pecado. Aquele jardim maravilhoso que ali estava, o homem não tem mais acesso, o ser humano não tem mais acesso a ele. Não tem. Deus coloca um anjo para cuidar, para impedir que o homem retornasse para ali. Depois a Bíblia deixa de falar, de narrar sobre o Éden. A única coisa que sabemos é que o Éden é mais ou menos, ele era localizado onde hoje mais ou menos é o Iraque. Mas não se fala mais dele. Então o que acontece? O pecado vai tirar toda a beleza do ser humano. Mas irmãos, mesmo depois do pecado, mesmo depois da obediência, o plano salvífico de Deus, ou seja, o plano de salvação para mim e para você, ele permanece. O propósito de Deus, ele é quebrado com o pecado. Ele é interrompido, não quebrado. Quando o ser humano peca, existe uma intervenção maligna ali, que não permite que o homem tenha intimidade com Deus como tinha antes.
Essa intervenção vai fazer a humanidade entrar em degradação. O ser humano vai cada dia mais se distanciando do Senhor. O pecado vai tomando conta da terra, até chegar ao ponto que Deus olha do céu e diz: só tem um jeito. Vou simplificar por causa da hora. Só tem um jeito, o dilúvio. Vem o dilúvio, o homem se conserta com Deus. Mas durante toda a história, o ser humano vai se distanciando de Deus. Irmãos, nós somos levados a entender que quando falamos da santificação, a santificação é um processo que vai fazer com que toda aquela aparência, a bela aparência do ser humano espiritual, aquilo que foi deixado de bom, que caiu por terra, e nós precisamos recuperar. A santificação vai nos levar a entrar por esse processo. Quando a palavra de Deus ela fala, aí talvez alguém tenha uma dúvida, por que falamos em alguns momentos de santidade e outros momentos falamos de santificação? Existe uma diferença? Irmãos, santidade, vamos entender o seguinte, procurar palavra bem objetiva aqui. A santidade é um estado, uma maneira de estar. Quando a palavra de Deus nos fala, Deus falando a nós através do seu servo diz: sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, Deus ele é. Ele não vai se tornar, ele não se tornou, ele não precisou passar por processo algum para ser santo. Ele é santo e não existe ninguém como ele. E quando nós entendemos, irmãos, que o texto de 1 Pedro que nós lemos aqui, eu já terminei fechando, pronto, está aqui. Quando nós lemos no texto de 1 Pedro, ele diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, quando fala de ser santo, está falando de Deus. Santidade é um estado, é uma maneira de estar. E quando fala de santificação, é um processo que nos leva à santidade. Mas aí vem uma pergunta: nós um dia vamos conseguir ser santos como é santo o nosso Deus? Não. Mas a palavra de Deus nos induz, nos mostra, olha, um dia, como nós lemos no texto aqui no versículo 14, como é santo, como filhos obedientes que não vos como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ele está dizendo: olha, um dia, há um tempo atrás, a forma de vida que vocês levavam, vocês viviam na ignorância, vocês não procuravam uma vida de santificação, vocês faziam aquilo que desagradava a Deus, mas este é o momento que Deus está nos induzindo a mudar de vida, a deixar de lado a ignorância, a deixar de lado a vida de pecado, a deixar de lado tudo aquilo que agradava ao Senhor. E ele diz: olha, vocês agora precisam tomar uma postura diferente. E deixando aquela vida antiga, deixando aquela situação do passado, vocês agora precisam entender que existe um Deus e esse Deus é santo, e é necessário partir para um processo de santificação, partir para uma caminhada, e nessa caminhada de santificação é necessário que haja uma mudança de vida. Então, santidade é um estado, é uma maneira de ser. Santificação é um processo pelo qual todos nós passamos durante toda a nossa vida de cristãos. E nós precisamos entender que a santificação não é algo que eu vou buscar hoje quando eu me converto, não é algo que eu vou buscar apenas em uma campanha que eu estou fazendo. Não, irmãos, santificação é um processo. Enquanto o cristão caminha, ele procura santificação. Enquanto o cristão anda, ele procura santificação. Você sabe por que o pessoal passou 40 anos no deserto? Porque Deus estava induzindo eles a uma vida de santificação, mas eles pecavam todos os dias. Deus os abençoava, Deus estava ali suprindo as necessidades.
Deus estava ali através de Moisés, através dos líderes ali, falando para o povo: olha, anda na presença de Deus, Deus está abençoando, e o povo só reclamando, o povo só idolatrando, o povo só desagradando a Deus. Eles queriam a bênção de Deus, mas não queriam o processo de santificação. E cada dia que eles andavam no deserto, eles recebiam a bênção, agradeciam, mas no próximo dia eles desagradavam a Deus. Não existia o entendimento nesse processo de santificação. Eles queriam Deus, mas não queriam o trabalho de viver uma vida que agradasse a Deus. O que é que acontece? Aquilo que deveria ser uma caminhada de no máximo 17 dias mais ou menos, foi 40 anos. Ou seja, somos levados a entender que cada vez que nós quebramos esse processo de santificação, a nossa caminhada em aproximação ao Senhor, ao invés de encurtar, ela aumenta. Cada vez que desagradamos ao Senhor, cada vez que a santificação deixa de ser algo prioritário em nossa vida, nós nos distanciamos de Deus. Santo como Ele é, nunca vamos ser. Mas a palavra do Senhor nos diz: olha, anda nesse processo. Quando Ele diz, sede santo, Ele está dizendo, é um caminho que você precisa seguir a cada dia. É um caminho que você precisa galgar a cada dia, fazê-lo a cada dia. Porque quando você procura esse caminho de santificação, você se aproxima mais daquele que é santo. É isso que a palavra de Deus nos fala. E nós precisamos buscar, precisamos entender. Às vezes a gente acha, a gente usa essa palavra santificação, e a gente muitas vezes usa de forma tão vulgar, tão simples. Ou muitas vezes achamos que santo é só apenas alguém que é ali canonizado e é tido como santo. Mas vamos entender, não de acordo com aquilo que eu estou falando, mas de acordo com aquilo que a palavra fala. Santidade é um atributo de Deus, é um atributo divino. E a palavra de Deus está dizendo, olha, procura se apresentar diante de Deus, procura se apresentar diante desse Deus, procura andar na presença dEle. Leva uma vida de santificação. Talvez você não consiga se aproximar dessa santidade, porque é algo atribuído a Deus, mas a santificação já é um bom caminho. Porque nesse processo de santificação, você vai sentir, você vai presenciar, você vai passar por uma experiência divina a cada dia, a cada momento da sua vida. Só não pode parar, só não pode desistir. Sem santificação, nos fala lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Não sou eu que estou falando. A palavra de Deus está falando. Irmãos, vamos entender que todos os nossos objetivos, todos os alvos que você possa ter na sua vida nesse exato momento, tudo aquilo que eu e você queremos alcançar na nossa vida, não vamos alcançar se Deus não estiver presente em nossa vida. E a palavra de Deus nos fala em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação. Olha, ele termina fechando com santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma afirmação, é uma orientação. Ele está nos induzindo aqui a viver uma vida de santificação. E santificação fala de algo que é feito a cada dia. A santificação para nós tem que ser tão importante quanto o alimento que ingerimos. Porque é o processo de santificação que abre os nossos olhos, abre o nosso coração para entendermos a necessidade de ter uma vida na presença de Deus. O cristão que entra por um processo de santificação, ele vai entender a grande importância que a palavra de Deus tem. Porque tem muito crente que olha para a Bíblia, é a palavra de Deus, mas não dá a mínima importância. Nós temos que entender que ela é a palavra de Deus. Esse livro que você tem nas mãos é Deus falando diretamente a nós. Já tentaram refutar isso de várias maneiras, já tentaram negar a veracidade da palavra de Deus, já estudaram por muitos e muitos anos tentando fazer isso e até hoje ninguém conseguiu. Porque ela é a palavra de Deus.
ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E nesse processo de santificação, alguns ajustes precisam ser feitos em nossa vida. Porque o pecado, ele desestrutura, ele desestruturou toda a nossa vida. Tudo aquilo que era um planejamento de Deus para nós, a natureza pecaminosa em nós, ele bagunça, ela vem bagunçando tudo aquilo que Deus havia determinado para a nossa vida. Então, só entendendo e só buscando esse processo de santificação, é que nós vamos entender como alcançar a presença de Deus. E nesse processo, alguns ajustes são necessários. E às vezes, aquilo que vamos falar aqui, nós pensamos que é só para aqueles que se convertem. Nós achamos que apenas no dia que nós nos convertemos, eu me converti, a partir de hoje eu tenho direito à salvação, eu tenho direito à vida eterna, o meu nome está escrito no livro da vida, sim. Mas a vida do cristão, ela precisa ser uma vida de renúncia constante. Temos que entender a graça da maneira correta. Não temos que entender, não podemos afirmar a graça de Deus de uma maneira que, eu já fui salvo uma vez, salvo para sempre. Eu posso cometer o que eu quiser, porque Deus é um Deus de amor. E às vezes a gente confunde quando falamos que Deus ele é amor. Mas o amor de Deus é um amor perfeito. Tão perfeito que ele não admite o pecado. E muitos pregam, muitos afirmam, dizendo que a graça de Deus ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, que a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, eu posso agora cometer alguns pecados, porque Deus ele vai relevar. Ele me ama, ele é um Deus amoroso, carinhoso, e ele não vai olhar para isso. E a palavra de Deus não fala assim. Então nós precisamos entender que o amor de Deus ele é tão perfeito, ele é tão puro, que ele não admite o pecado, ele não admite o erro. Então nós temos que entender, irmãos, que nesse processo de santificação, os ajustes que são necessários a fazer, alguns ajustes são necessários a fazer, e entre eles o arrependimento. Aí você diz, mas o arrependimento é algo destinado, é uma pregação destinada apenas àqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Não, irmãos. Sabe por quê? Porque quando falamos de arrependimento, nós falamos dos prazeres que circundam o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida a cada dia. Quando falamos de renúncia, falamos dos prazeres da carne, que nos atormentam a cada dia. E não existe cristão que venha afirmar que não é atormentado pelos prazeres que o mundo oferece, que a sua natureza oferece, porque não existe esse. Não seja tentado. O apóstolo Paulo, uma determinada vez, escrevendo, ele diz, olha, mesmo entendendo a palavra, deixe-me fazer uma paráfrase aqui do texto, mesmo entendendo a importância de pregar a palavra, mesmo entendendo o quão importante e maravilhoso é pregar, ser um cristão, por mais que eu tente agradar ao meu Deus, eu procuro sempre fazer as coisas certas. Mas é justamente essas coisas certas que eu não consigo fazer todas. Mas aquilo que eu não gostaria de fazer, constantemente estou fazendo. O apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, todos nós somos tentados. Não existe ninguém tão forte, não existe ninguém tão espiritual que não seja tentado, que não seja atormentado pelos prazeres, pelas lutas, pelas tentações da vida. E nós precisamos entender que a santificação, ela traz isso para nós a cada dia, ela renova esse entendimento em nosso coração a cada dia, para que nós possamos estar constantemente lutando contra esses prazeres da carne, contra aquilo que a carne, contra aquilo que o diabo põe diante de nós. Só no processo de santificação podemos estar lutando contra isso aí. Mas o cristão que se acomoda e acha que não precisa entrar por esse processo de santificação, ele se torna um alvo muito, mas muito fácil dos prazeres e daquilo que o mundo apresenta, daquilo que o diabo apresenta, daquilo que a carne apresenta.
nós nos tornamos alvos muito fáceis. Então nós precisamos entender, nesse processo de santificação, é necessário o arrependimento. E o Espírito de Deus, irmãos, é que agindo em nossa vida, Ele vai trazer à tona, sempre que esses problemas chegarem, sempre que essas lutas chegarem. Quando o cristão ele entra nesse processo de santificação, nós vamos ter um sinal. É como, sabe, como um sinal, uma sirene que vai tocar ali na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Quando as lutas surgirem, o Espírito Santo vai dizer: ei, antes de pecar, lembre-se, você é um cristão. Antes de pecar, lembre-se da palavra. Antes de pecar, lembre-se de onde você veio. O Espírito Santo ele faz isso conosco, mas ele só faz quando nós entendemos e quando buscamos esse processo de santificação. Então, o arrependimento, ele vem mediante a presença do Espírito Santo de Deus, quando estamos no processo de santificação. O mundanismo, aí você diz: mas isso não é para crente não, o crente já se converteu, já é uma nova criatura, vacila na oração, vacila na vida de contrição com Deus, vacila na leitura da palavra, para ver se dentro de pouco tempo você não é um crente mundano. Vai estar falando aquilo que desagrada a Deus, vai estar agindo de uma forma que desagrada a Deus, porque o mundanismo ele entra no coração, ele entra na mente e entra de forma fácil. Nós como cristãos precisamos entender que o processo de santificação, nesse processo, o Espírito Santo de Deus vai dizer: olha, crente, como você vai agir. Pense antes de agir. A palavra de Deus nos orienta: olha, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É um processo de santificação. O cristão que ele não preza por esse processo de santificação, ele não vai atentar para isso aí. Quando vier os problemas, quando a coisa apertar na sua vida, quando alguém pisar no seu calo mais dolorido, automaticamente o velho homem vai surgir e vai fazer a festa. E isso é mundanismo. Atitudes mundanas que não condizem com a vida do cristão. Existe muito uma forma de se apresentar o evangelho hoje em dia, onde alguns dizem que não precisa ter tanta preocupação com isso. Irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro: somos, ou pelo menos precisamos ser, o sal da terra e a luz do mundo. Não adianta, na palavra de Deus não existe argumentação, não encontramos argumentação, algo que venha nos respaldar, apontando uma vida de cristão que venha cumprir as coisas que o mundo apresenta. Isso não é cristianismo, isso não é santificação, não é santificação. A santificação traz para nós algo diferente. A santificação vai falar de uma vida diferente. Então nós temos que entender, deixa-me pular algumas coisas aqui, o horário não nos permite. Mudança de atitude. O processo de santificação vai trazer para nós uma mudança de atitude. Por que eu preciso de mudança de atitude? É simples. Nós somos, cada um de nós, há poucos dias na Escola Bíblica Dominical, nós falamos sobre temperamentos. E a gente chega à conclusão que nós nascemos com um determinado temperamento. Os 4 tipos de temperamentos que existem, eles têm os seus pontos positivos e negativos. E para que os pontos negativos não estejam constantemente aflorando em nossa vida, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aí você diz: mas eu me converti e Deus mudou o temperamento. Não muda o temperamento de ninguém. Entenda uma coisa: todo temperamento, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, são 4. No estudo de temperamentos nós entendemos que todos esses 4 temperamentos, eles têm pontos positivos e negativos. Então nós somos levados a entender que todo ser humano na face da terra, por mais bruto que ele seja, por mais ignorante e estúpido que ele seja, por mais que tenha pensamentos ruins e obscuros,
essa pessoa também tem um lado bom. O que acontece é que o seu temperamento não foi trabalhado. Não existe a presença de Deus no que diz respeito ao temperamento dessa pessoa. Então, o cristão, nós nos convertemos, e a diferença que vai existir aí é justamente porque nesse temperamento que pode ser bom ou ruim, o Espírito Santo vai entrar em ação e vai nos ajudar a segurar o lado ruim desse temperamento e colocar embaixo dos nossos pés. Mas a velha natureza, ela continua ali. É por isso que o processo de santificação, ele precisa ser constante. Como um pastor pregando outro dia, ele diz, olha, a gente se converte e a gente acha que quando está descendo, quando vai ser batizado, desceu as águas, quando volta ali, o velho homem morreu. Mas não morre não, porque o miserável sabe nadar e ele vai e volta. E a gente leva uma vida de cristão, mas ele está ali, embaixo dos nossos pés. E se nós não tivermos uma vida de santificação, em um momento ou outro o velho homem vai aflorar. Então o cristão precisa desse processo de santificação. O processo é essencial para nós. Porque senão nós vamos ver constantemente um cristão que tem a presença de Deus, que prega a palavra de Deus, mas quando está lá fora da igreja, ele dá mau testemunho. Ele vai abrir sua boca para falar palavras desagradáveis, ou até mesmo proibidas. Os seus gestos e atos não condizem com aquilo que ele apresenta na igreja. Isso é o mundanismo, isso é a ausência da santificação. Porque a santificação é um processo que ela traz para nós a preocupação dessa vida de cristão a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. O cristão que anda no processo de santificação, ele vai se resguardar a cada instante da sua vida. Então, quando você vê um crente que ali é um cristão, mas que ele dá mau testemunho, eu não vou citar exemplos aqui, mas quando você vê ele dando mau testemunho, significa que ele não está zelando do seu processo de santificação. Porque no processo de santificação, nós temos um resguardo, uma preocupação constante. Ou seja, a cada passo que nós dermos, nós vamos estar nos preocupando com aqueles que estão ao nosso redor e principalmente com aquele que está nos vendo, que é o nosso Deus. Então esse é o processo de santificação. E nessa mudança de vida, nós vamos estar também buscando a presença de Deus. O Isaías, ele vai falar para nós, deixa-me ver aqui, terminei saindo. Lá em Isaías 55, ele vai falar para nós o seguinte: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Todos vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar e comei, sem dinheiro e sem preço. Ele está fazendo um convite à presença de Deus. E essa presença de Deus, ela só acontece mediante esse processo de santificação. Ou seja, tem que fazer parte da minha vida a cada instante. Cristão, nós cristãos, eu, você, a santificação não pode deixar de existir. Às vezes a gente vê pessoas que até estão desviadas do caminho do Senhor, mas não admitem ser chamados de desviados, porque eles sempre se consideram cristãos. Eles conhecem a palavra, eles entendem que Deus é Deus, mas a vida deles é totalmente diferente da nossa. Por quê? Não existe o processo de santificação. Então precisamos entender essa importância. Uma das coisas, irmãos, para a gente encerrar, deixa eu pular aqui, não vai dar para falar tudo. A forma de conduta do cristão, aqui vai falar da nossa vida espiritual. Nós precisamos entender que o processo de santificação, é por isso, irmãos, que para muitos é tão difícil o processo de santificação, porque esse processo ele traz para nós uma renúncia. A vida do cristão, ela é formada de renúncia. Não adianta nós dizermos a uma pessoa, olha, a vida do cristão ela é só de flores, porque não é. Mas o resultado dessa vida de cristãos é uma maravilha, porque ela traz para nós salvação e vida eterna. O mundo até apresenta coisas boas e agradáveis, aquilo que é bonito, aquilo que traz prazeres, mas só que a palavra de Deus diz que o final de tudo aquilo é a perdição. Então, se a gente for balancear as coisas, é muito melhor a gente passar por um processo de renúncia, um
Processo que muitas vezes pode ser até um pouco doloroso para nós. Por que doloroso? Porque às vezes para tirar alguma coisa que não agrada a Deus da nossa vida, é mesmo que a gente chegar ali, sabe aqueles calos que a gente cria no corpo às vezes, uma verruga, às vezes a gente vai cortar e dói. Muitas vezes existem coisas em nossa vida que são dessa maneira. Quando a gente vai cortar, dói. Quando a gente vai arrancar, dói. Mas é entender que isso é o processo de santificação. E a palavra de Deus deixa claro para nós que no mundo tereis o quê? Aflições. Jesus diz, olha, não se preocupe. No mundo o cristão vai passar por aflição. Então se alguém prega o contrário, ele está mentindo. Ele não conhece nem a palavra que está pregando. Então no mundo você vai passar por aflição. Mas tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Aí você diz, não, ele está falando dele. Mas o processo de santificação nos induz a andar com Cristo. E sermos herdeiros daquilo que Ele conquistou por nós. Porque todo o processo de Cristo na cruz do Calvário foi justamente para nos dar direito a tudo aquilo que Ele conquistou no seu ministério. Então vamos entender que o ministério de Cristo, todo o trabalho que Ele teve foi para que hoje nós tivéssemos direito a todos os privilégios conquistados por Ele. Então, quando Ele diz na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, se você está na minha presença, se você está buscando a minha presença, se existe um processo de santificação, aonde você vai estar agradando ao Pai, então tudo aquilo que eu conquistei é seu por direito. Em resumo, não temos mais como continuar aqui, não dá para alcançar a presença de Deus, não dá para alcançar a salvação, não dá para ganhar almas para Jesus, sem um processo de santificação. Porque aquele que não tem um processo de santificação, ele vai dizer para a pessoa que está lá no mundo, venha para a igreja do jeito que você estiver e permaneça como quiser. E nós entendemos que a palavra de Deus deixa claro para nós, Rafa já pode ir subindo, a palavra de Deus deixa bem claro para nós que o Espírito Santo, ele tem um papel maravilhoso na nossa vida. Nós fomos chamados por Cristo, através do seu ministério, através da sua palavra. E quando a gente aceita Jesus, esse processo é chamado de quê, irmãos? Conversão. Já parou para entender o que é conversão? É quando você converte algo, quando você transforma algo. Digamos que você tem um carro, e o carro é a gasolina, e você agora, por causa do preço do combustível está tão alto, aí você chega ali, não, eu quero converter esse carro para o GNV. Vou mudar, deixar de usar a gasolina e vou usar o GNV nele. É uma mudança de atitude, é uma mudança de vida. Então, como é que eu posso pregar mudança de atitude, mudança de vida, para uma pessoa e dizer, olha, venha, você está sofrendo aí no mundo, venha para a igreja e aqui pode permanecer do jeito que quiser. Que mudança vai acontecer? Mas nós temos que pregar transformação. O processo salvífico de Cristo, ele vai nos apresentar transformação, regeneração, salvação, e tudo isso está dentro de um processo de santificação. Então, irmãos, eu gostaria de encerrar essa palavra nessa noite dizendo, apenas pelo processo de santificação, nós vamos conseguir alcançar as bênçãos de Deus em nossa vida. Apenas pelo processo de santificação, nós vamos poder ser chamados de sal da terra e luz do mundo. Irmãos, Jesus poderia usar qualquer outro simbolismo. Mas olha o que é que ele fala para os discípulos. Vocês são o sal e a luz. Agora calcule rapidamente, não temos tempo mais de discorrer sobre isso. Mas calcule o que é sal e o que é luz. A importância que existe tanto no sal como na luz.
E assim nós vamos entender quem deve ser o cristão. Que Deus ele nos abençoe e que o processo de santificação seja uma constante em nossa vida. Nesse processo de santificação existe alguém que é imprescindível e nós temos que buscar a cada dia o Espírito Santo de Deus. Amém? Feche seus olhos. Enquanto... Irmão Rafa está aí? Já foi? Violão aí. Nós vamos estar orando nesse momento, nos colocando diante do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse diante de Deus e nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais um culto na sua presença. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti na beleza da Tua santidade. Declaramos que a Tua graça, que a Tua misericórdia e bondade esteja sobre a nossa vida. Senhor, que a nossa vida, que na nossa vida, nós possamos entender a importância desse processo de santificação. Que haja em nós, que haja em nosso coração, que haja em nossa mente a convicção que esse processo de santificação, ele não é apenas para alguns momentos, mas ele é para toda a nossa vida. Nós louvamos a Ti, nós bendizemos o Teu nome e declaramos: Pai, sê com a Tua igreja, sê com cada um nessa noite, e que o Teu Espírito Santo nos conduza para esse processo de santificação, pois esse processo de santificação, ele não termina aqui na terra, ele não termina aqui enquanto vivermos na terra, mas ele só vai parar um dia, quando estivermos na presença do nosso santo Deus. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.